Olá, nós estamos aqui em mais um Guia Tempo com Deus e vamos dar continuidade aos nossos devocionais baseados no livro Ego Transformado do pastor norte-americano Timothy Keller. Eu quero ler com você uma vez mais a parte final de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. A palavra orgulho, no original, é utilizada uma palavra extremamente rara, o que nos leva a pensar que Paulo quer dar uma ênfase especial para o significado de orgulho. E essa palavra rara, físio, utilizada por Paulo, significa algo super inflado, inchado, inflamado, algo com o tamanho ou proporção acima do normal. E nós trabalhamos a partir dessa palavra as 4 características do ego propostas pelo autor, que é vazio, dolorido, e hoje nós vamos trabalhar atarefado e frágil. O ego é incrivelmente atarefado e é incansável, sobretudo, em 2 tarefas: a comparação e a vanglória. E aqui nós devemos observar que Paulo, ele não diz que aqueles cristãos não deviam simplesmente deveriam simplesmente não se orgulhar. Ele diz que eles não deveriam se orgulhar em detrimento do outro, que eles não deveriam se orgulhar um para com o outro. Ou seja, ele está apontando o mau uso dos relacionamentos para a afirmação do coração humano, para a afirmação da identidade humana. Por exemplo, aquelas pessoas que estavam se vangloriando em Paulo, outras se vangloriando em Apolo, elas não estavam desfrutando da amizade deles, da companhia deles. Elas estavam usando a posição deles, de Paulo como apóstolo, de Apolo como pastor, estavam usando a posição dos líderes para então projetarem uma imagem de proeminência dentro da congregação. E Paulo então indica que isso é pecado e que é um solo pantanoso, seria como uma areia movediça, porque essas pessoas estão então fundamentando as suas identidades em algo vazio, dolorido, atarefado e extremamente frágil. Agora veja bem, quando nós pensamos em um ego, na característica atarefada do ego, nós devemos então considerar o esforço demasiado que nós temos quando nós buscamos de muitas formas projetar uma imagem perante as outras pessoas, uma imagem que nós queremos que seja aceita, amada, adorada, elogiada e estimada. Nós então nos esforçamos, estudamos, nos relacionamos, nos envolvemos muitas vezes em atividades, nos exaurimos. E nos exaurimos por quê? Porque nós não estamos fazendo todas essas coisas com a motivação certa. Nós estamos fazendo todas essas coisas como se a nossa própria vida dependesse disso, como uma defesa, uma busca incansável de defender essa falsa imagem que nós temos de nós mesmos em relação aos outros, a opinião dos outros regendo a nossa maneira de viver. E aqui há uma frase muito interessante do autor C.S. Lewis, no livro Cristianismo Simples, onde ele
trata de maneira notável sobre o orgulho. Ele diz o seguinte: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo para orgulho. Ou seja, as pessoas se orgulham, se alegram em serem maiores, melhores, mais bem-sucedidas, mais sábias, com mais conhecimento, mais ricas do que as outras pessoas. No entanto, nós descobrimos que somos fracos e que sempre existem pessoas mais capazes, mais inteligentes, com mais conhecimento do que nós mesmos temos. E quando nós nos deparamos com essas pessoas com mais habilidades, com mais carisma, nós nos enchemos de inveja e nós começamos a nos depreciar porque nós estamos nos comparando com essas pessoas. E quando surgem então as críticas, vem a tristeza, evidenciando que a nossa alegria verdadeira estava em algo vazio, dolorido, atarefado e frágil. A outra característica do ego, e a última, é que o ego é frágil. Isso acontece pela simples razão de que algo que está inflado corre o risco iminente de desinflar, de ou estourar ou desinflar, como uma bexiga cheia de ar. A verdade, então, sobre a fragilidade do ego humano é de que não importa se uma pessoa tem complexo de superioridade ou se ela tem complexo de inferioridade, porque ambas são basicamente a mesma coisa. Uma pessoa com complexo de superioridade é uma pessoa cujo ego está inflado. E a pessoa que tem complexo de inferioridade é uma pessoa cujo ego está desinflado. E se está desinflado é porque já foi inflado. A questão é que uma autoestima elevada demais e uma baixa autoestima são duas faces de uma mesma moeda chamada ego, chamado orgulho. Agora imagine então você fundamentar a sua vida em algo que de fato está prestes a estourar. E estourará cedo ou tarde. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, pecadores, pessoas que não detêm todo o conhecimento, pessoas que não detêm toda a sabedoria, pessoas que, de fato, sempre estão em profundo aprendizado, em profundo trabalho de transformação. Quando essa bexiga então estoura, é revelado a realidade do nosso coração. As nossas reações evidenciam se a nossa alegria em ser e fazer tudo que somos e tudo que temos feito está no Senhor ou se está baseado no ego, na opinião que eu tenho de mim mesmo e na opinião que as pessoas têm de mim. Paulo, ele está querendo ensinar aqueles irmãos
sobre a condição natural do ego humano, caído, fracassado, extremamente arrogante, orgulhoso, mas totalmente insuficiente em manter a si mesmo, em manter a sua identidade, em fundamentar, em ser ele mesmo a fundação do seu ser. Paulo está mostrando que ele tem um novo referencial, um referencial que passou a fazer parte da sua vida através da sua conversão, através da conversão que ele recebeu, através do poder do Evangelho, através da nova vida que ele tem em Cristo Jesus. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 4, 3 e 4. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Paulo está dizendo então que a sua vida, a sua identidade, o seu ser está fundamentado na opinião que definitivamente importa, que é a opinião do Senhor. E a opinião do Senhor em relação a Paulo era de que ele era uma pessoa justificada, salva e transformada pelo Evangelho. E eu quero desafiar você, assim como eu sou desafiado, a avaliar tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente faz, para saber se estamos firmando isso no Senhor, ou se nós temos motivações erradas, arrogantes, porque tememos mais aos homens do que a Deus, porque buscamos mais a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E se formos então achados em falta hoje, que Ele nos quebre, que Ele nos transforme, que Ele nos perdoe, que Ele nos levante. Mas essa é uma avaliação necessária, porque não é só uma questão de adoração, de serviço ao Senhor, é uma questão de saúde para a nossa alma, de paz, de alegria verdadeira, de satisfação verdadeira. Porque viver em busca da aprovação alheia é uma tarefa impossível. Viver então para mim mesmo, tentando agradar a mim mesmo, é uma tarefa impossível. Mas viver debaixo da sentença do Senhor, a sentença de justificado por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é libertador, e isso traz alegria e satisfação ao coração. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.